Olá, meus queridos irmãos e amigos, desejo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, envolva a sua mente e o seu coração. É um prazer estar chegando mais uma vez até você, por meio dessa transmissão, sabendo que, mesmo estando distantes, estamos juntos porque estamos unidos em Cristo Jesus e o Espírito de Deus está em nós para nos aproximar e nos manter em comunhão. Desejo que as bênçãos do Senhor se renovem sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome e agradecemos por este novo dia que o Senhor está nos dando e mais esta oportunidade de nos colocarmos diante da Tua Palavra para estudá-la e para buscar nela alimento espiritual para as nossas almas. Quero, neste momento, pedir a Tua bênção sobre essa pessoa, essa família que está acompanhando essa transmissão e pedir a direção do Teu Espírito para tudo que iremos tratar aqui nesta oportunidade. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, supre as nossas necessidades materiais e emocionais e também espirituais. Fala aos nossos corações pela Tua Palavra que será ministrada nesta oportunidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, Teus filhos sabem
Passaremos agora ao nosso momento de oração, de gratidão a Deus e intercessão em favor dos aniversariantes desta semana. Estarão aniversariando dia 19, Letícia de Oliveira Machado e Sônia Rosa Silva Viana. Dia 20, Flávia Mota Gomes Moraes e Jandir Conceição Barbosa e Persília de Souza de Aguiar. E dia 22, Leninha Klein Lima. Parabéns aos aniversariantes. Deus abençoe a vocês com muitos anos de vida, com saúde e com muita felicidade. Também quero congratular aqui o casal que estará completando mais um aniversário de casamento. Dia 17, hoje. Lainer Rodrigues Ferreira e Beatriz Aparecida dos Santos Nunes Rodrigues, completando hoje 6 anos de casamento. Parabéns, Deus abençoe a vocês, sustentando essa união e suprindo em Cristo Jesus a todas as necessidades do querido casal. Quero deixar aqui a leitura de um texto bíblico, Isaías, capítulo 58, versículo 11, que é uma promessa de Deus a vocês. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome e agradecemos por todas as bênçãos recebidas. De maneira especial, agradecemos por essa palavra bendita que nos traz essa mensagem de conforto, essa mensagem de bênção, que queremos direcionar em especial para as aniversariantes desta semana e também o casal que completa mais um aniversário de casamento. Nós reconhecemos que o Senhor tem manifestado a tua fidelidade para com esses nossos irmãos e por isso somos gratos a ti. E pedimos que daqui para frente o Senhor continue derramando sobre cada um as suas bênçãos para que sigam a caminhada, crescendo a cada dia espiritualmente e que o Senhor possa estar sempre guiando os passos dessas pessoas, iluminando os seus caminhos e dando a elas uma caminhada vitoriosa. Nós reconhecemos que somos frágeis e dependentes da tua graça, mas o Senhor é um Deus forte e poderoso que está conosco para nos sustentar, para preservar as nossas vidas e nos guiar a uma caminhada vitoriosa. Louvamos e agradecemos o teu nome na mediação de Cristo Jesus. Amém. Olá, irmãos, vamos começar o nosso momento de cânticos agradecendo ao Senhor por tudo que Ele faz, por todas as coisas que Ele faz por nós, dizendo: obrigado, Jesus, em todo tempo eu quero agradecer ao Senhor. pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta.
pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Vamos continuar exaltando o Senhor, dizendo: o Senhor é exaltado em todas as nações, o Senhor seja exaltado para sempre. Ele exaltado, exaltado no céu, eu o louvo. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Cante ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu o louvo. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado no céu para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Amém. A propósito deste mês da família, eu quero convidar você para mais uma reflexão sobre questões relacionadas à experiência familiar. Eu quero falar hoje sobre relacionamento interpessoal, partindo do pressuposto de que relacionamento interpessoal é a base para uma comunhão verdadeira. Então, nós precisamos aperfeiçoar os nossos relacionamentos para que possamos desfrutar de uma boa comunhão, especialmente na experiência familiar. Mas eu gostaria de iniciar colocando aqui uma questão. O que é relacionamento interpessoal? Você poderia definir o que é relacionamento interpessoal? O conceito de relacionamento interpessoal tem a ver com a forma como interagimos com as pessoas, o que envolve emoções, ações e reações. Há pelo menos 4 círculos de relacionamento interpessoal no qual estamos inseridos. O pessoal, que envolve família e amigos íntimos, é um círculo bem restrito. O profissional, que envolve equipe do ambiente de trabalho, as pessoas com quem convivemos no nosso ambiente de trabalho. O religioso, que envolve a comunidade de fé a que pertencemos.
e o global, que envolve a sociedade em geral, as redes sociais e etc. É um nível mais abrangente, em que nos relacionamos com muitas pessoas, embora o nível de comunhão seja muito limitado. Por que se faz necessário falar de relacionamento interpessoal? É porque a vida humana é relacional. Nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos. E é porque na convivência humana há conflitos. Esse processo nem sempre é um processo tranquilo. Por vezes se mostra desgastante, porque na convivência humana há conflitos. As principais causas de conflitos nas relações humanas são preconceito, grosseria, teimosia, sensibilidade exagerada, diferença de percepções, diferença de valores, diferença de interesses, competição, luta por status ou poder, vaidade desmedida, distorções na comunicação e etc. Há algumas chaves importantíssimas para o relacionamento interpessoal. São várias chaves indispensáveis ao relacionamento interpessoal. Por exemplo, liderança. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente e serem melhores, facilitando a convivência no ambiente de trabalho e estabelecendo objetivos do bem comum. Então, uma liderança qualificada é essencial para que se estabeleça uma boa comunicação. O líder amarra as ideias, organiza, põe ordem na casa e tenta viabilizar o relacionamento interpessoal. Uma outra chave é o espírito de equipe. O espírito de equipe é a consciência de que se faz parte de um time. E essa consciência leva as pessoas a vestir a camisa e a se esforçarem para se relacionarem bem em torno dos objetivos propostos. Então, esse espírito de equipe é um facilitador do relacionamento interpessoal. Uma outra chave é a ética profissional. A ética profissional é o conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão. Então, a ética profissional regulamenta o pensamento e o comportamento das pessoas e contribui para que o relacionamento interpessoal seja, na medida do possível, harmonioso e construtivo. Uma outra chave também decisiva para o relacionamento interpessoal é a comunicação. A comunicação é uma das principais chaves para o relacionamento interpessoal eficaz. Uma boa comunicação pode preparar as pessoas de um grupo, de uma sociedade, para conviverem bem. E neste estudo bíblico será abordada apenas essa última chave chamada comunicação. Então nós vamos tratar hoje aqui mais dessa chave chamada comunicação, que é decisiva para um relacionamento interpessoal positivo e construtivo. A comunicação se dá em diferentes níveis. Quanto mais profunda, maiores serão as chances de um relacionamento interpessoal consistente, eficaz
e duradouro. John Powell, autor do livro Por que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Eu Sou, publicado pela editora Crescer, faz a seguinte citação de Harry Sullivan. Harry Sullivan, um dos mais eminentes psiquiatras do relacionamento interpessoal, propôs a teoria segundo a qual todo crescimento, lesão e regressão, assim como a cura da pessoa, resultam de nosso relacionamento com os outros. Há uma suposição persistente e errônea de que podemos resolver nossos problemas e comandar o navio de nossa vida, mas na verdade é que sozinhos somos apenas consumidos por nossos problemas e naufragamos. Aquilo que sou, a qualquer momento da minha vida, será determinado por meus relacionamentos com aqueles que me amam ou se recusam a me amar, com aqueles a quem amo e a quem me recuso a amar. É certo que um relacionamento só será bom na medida em que for boa a sua comunicação. Segundo John Powell, a comunicação se dá em 5 níveis diferentes. O 5º nível, que é o primeiro a ser apresentado aqui agora, representa a menor disposição para nos comunicarmos com os outros. Os níveis sucessivos e descendentes indicam cada vez mais o sucesso nessa aventura. Então, partindo do último para o primeiro. O nível 5 de comunicação é a conversa clichê. É aquela conversa em que se fala da situação à volta, o tempo, mas é um nível de comunicação muito distante, que não diz muita coisa sobre nós, o que somos, o que sentimos, o que desejamos. E também pouco fala do nosso interlocutor. É um nível de comunicação raso, distante. O nível 4 é um nível de comunicação em que geralmente há o relato de fatos sobre os outros. Então as pessoas conversam, falam de personagens, de pessoas ao redor, mas não falam de si. O nível 3 de comunicação são as minhas ideias e julgamentos. Esse nível se estabelece quando começo a colocar as minhas opiniões, as minhas ideias e os meus julgamentos sobre o que está acontecendo com as pessoas à volta. O nível 2 de comunicação são os meus sentimentos, as minhas emoções. É um nível em que a pessoa já começa a falar de si e ela começa a se expor. Ela começa a falar da sua realidade, das suas próprias experiências, dos seus sentimentos e expectativas. Então, esse nível 2 de comunicação já é um nível mais pessoal, em que se distancia das questões periféricas e o indivíduo se coloca no centro da discussão, abrindo o seu coração, externando os seus conceitos, enfim, se revelando ao outro. E o nível 1 é o que ele chama de a comunicação culminante. Então, é um nível de comunicação bastante avançado em que a pessoa abre o recôndito da sua alma e ela se abre
né, e se mostra realmente como é, né, sem reservas, sem desconfianças, sem temores. É evidente que esse nível profundo de comunicação irá se dar com pouquíssimas pessoas, porque exige, né, que exista uma confiança muito grande entre as pessoas envolvidas. Em nossa vida familiar e religiosa em especial, devemos buscar um nível de comunicação profunda um nível de comunicação profundo que se encaixe no que Paul chama de comunicação culminante. Então, é esse tipo de comunicação sincera, verdadeira, sem subterfúgios, sem representação, sem reservas, mas um nível de comunicação de coração aberto. A prática de Jesus de Nazaré pode ser tomada como modelo de comunicação culminante. E eu quero tomar aqui agora para a nossa base de argumentação, Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 5. Eu gostaria que você localizasse aí na sua Bíblia esse texto, nós vamos ler juntos. Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que o Senhor então nos abençoe nessa reflexão, falando aos nossos corações por meio desta palavra. Na encarnação, Cristo se identificou conosco, fez-se um de nós, entrou em nossa geografia, em nossa história, e falou a linguagem humana, tocando nossas mentes e corações com suas palavras. Não é à toa que ele é considerado o mestre dos mestres. De fato, ele tocou mentes e corações. É por isso que 2000 anos depois, suas palavras continuam impactando e atraindo inúmeras pessoas em todo o mundo. As palavras de Jesus estão impregnadas de sabedoria, autoridade, amor e graça. Devemos aprender a falar como Jesus. E para aprender a falar como Jesus, precisamos sentir como ele sentiu. Portanto, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quero colocar aqui então alguns cuidados para uma boa comunicação. O primeiro deles é falar somente após ouvir e compreender. Em Provérbios capítulo 18, versículo 13, a Bíblia diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Muitas vezes, as pessoas se estressam por não ouvirem e não compreenderem o que o outro tem a dizer. Além de ouvir, é necessário compreender as razões do outro. A comunicação deve se dar de forma civilizada e clara. Isso é possível
quando nos mostramos dispostos a ouvir e a compreender o que o outro tem a dizer. Muitas desavenças acontecem simplesmente pelo fato de se queimar essa etapa essencial para uma boa comunicação. Jesus foi um mestre da comunicação. As pessoas afluíam para ouvi-lo contar histórias, pregar e debater com os escribas, fariseus e intérpretes da lei. Eles ficavam horas ouvindo Jesus falar. E nesses embates apologéticos, Jesus ouvia o que as pessoas tinham a dizer. As pessoas tinham a liberdade de falar com ele, porque ele prestava atenção no que as pessoas tinham a dizer. E a partir das colocações dos seus opositores, argumentava com maestria, muitas vezes convencendo-as de seus erros, ou pelo menos desarmando-as. O povo ficava extasiado. Segundo o evangelista Marcos, maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Ouvir e compreender é a base para uma boa comunicação. Quanto a isso, as Sagradas Escrituras apresentam uma regra infalível a ser adotada por quem deseja evoluir em termos de relacionamento interpessoal a partir de uma boa comunicação. É Tiago 1, 19 e 20. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Somente aqueles que se exercitam na arte de ouvir e compreender é que podem colocar em prática essa fórmula bíblica. Prontidão para ouvir e demora para falar, demora para se irar. O apóstolo Paulo nos orienta. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. O segundo cuidado para uma boa comunicação é falar sempre de forma respeitosa e com ternura. Em Provérbios 15:1, a palavra de Deus nos orienta. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Para uma boa comunicação, é imperativo que um se dirija ao outro sempre de forma respeitosa, evitando a rispidez, falando de forma terna e educada. Indiretas e alfinetadas humilham, ferem, provocam a ira. Confrontação autoritária gera inimigos. Muitas questões geradoras de discussão precisam ser tratadas com bondade, compaixão e perdão. É esse o exemplo que temos no Mestre dos Mestres. Nunca se deve recorrer a erros cometidos no passado para lançá-los na cara do outro. O perdão verdadeiro não faz isso. No momento de uma discussão, nunca se deve falar da família, da pessoa, pois isso é jogar baixo e fere profundamente. É desleal. Não se deve jamais praticar o bullying, que é a violência física ou psicológica intencional e repetida
com o propósito de humilhar o outro. Enfim, não se pode faltar com respeito. Respeito e ternura são essenciais para garantir uma boa comunicação. Portanto, percebe-se que uma boa comunicação envolve não apenas o conteúdo da nossa fala, mas também a maneira como falamos. A verdade precisa ser falada com amor. Em sua comunicação, Jesus transmitia graça. Por isso tocava o coração das pessoas. Quando falamos de forma respeitosa e com ternura, temos a chance de tocar o coração das pessoas. A exortação bíblica é clara, conforme Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Um terceiro cuidado para uma boa comunicação é falar sempre a verdade. A boa comunicação não se resume à boa argumentação, à boa articulação das palavras, mas sim no compromisso com a verdade. A mentira, além de reprovável, é uma estratégia suicida. Vivemos em um mundo corrompido, onde mentir é comum. Entretanto, não podemos nos conformar com isso se, de fato, acreditamos em relacionamento interpessoal e almejamos conseguir alguma coisa por meio de uma boa comunicação. O que dá autenticidade à comunicação é o compromisso com a verdade. Do contrário, ela se torna vazia, inconsistente e ineficaz. As palavras são uma amostra do caráter. Tiago recomenda: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O compromisso com a verdade é fator determinante para uma boa comunicação. Em Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10, temos esta exortação bíblica: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O quarto cuidado para uma boa comunicação é falar com a pessoa e não da pessoa. Os problemas devem ser resolvidos o mais breve possível, a fim de não se enraizarem no coração. Quando isso não é feito, o ambiente pode se contaminar totalmente. Hebreus 12:15 nos orienta: não haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sendo assim, fale sempre com a própria pessoa e fale o quanto antes. Quando não for possível o diálogo, peça a ajuda de um mediador de confiança. Deve-se evitar o erro tão comum hoje de postar nas redes sociais indicações de que você está tendo problema com alguém. Trate diretamente com a pessoa, em vez de ficar falando com terceiros e em vez de postar indiretas e provocações explícitas em redes sociais. Jesus tratava cara a cara com as pessoas, e inclusive os que o atacavam. São abundantes nos evangelhos as ocorrências do pronome vós, proferido por Jesus em relação àqueles que eram por ele confrontados.
Ele encarava as pessoas e dizia, vós, e falava cara a cara. Devemos aprender com Jesus a falar cara a cara com quem temos alguma coisa a tratar. Muitos problemas de comunicação e, consequentemente, de relacionamento seriam evitados se as pessoas agissem sempre assim, em vez de falar com outros. Relacionamentos interpessoais saudáveis são fruto de uma comunicação direta. Eis a orientação de Jesus conforme Mateus 18,15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Disse mais Jesus, Mateus 25, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A comunicação eficiente é direta, aberta e sincera. O quinto cuidado para uma boa comunicação é exercitar o controle emocional ao falar. Há pessoas que se descontrolam diante de qualquer situação. Às vezes se mostram influenciáveis. Não conseguem administrar conflitos. Não aprenderam ainda a se educar emocionalmente. Hoje fala-se muito em inteligência emocional, que em poucas palavras pode ser assim definida. Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. A falta de controle emocional faz muitas vítimas. E a primeira, quase sempre, é a própria pessoa descontrolada. No mundo corporativo, os profissionais são contratados, geralmente, por seus conhecimentos técnicos, mas são demitidos por problemas emocionais e comportamentais. A falta de sensibilidade para se relacionar com os outros e a dificuldade para lidar com situações de desconforto acabam prejudicando a imagem e o desempenho pessoal, bem como o rendimento de uma equipe. Diante disso, o desenvolvimento da inteligência emocional no trabalho pode ser um grande aliado. E eu diria que o é para todos os nossos relacionamentos, não só no trabalho. Esse conceito deve se tornar muito caro, especialmente aos discípulos de Jesus, uma vez que a graça de Deus trabalha o nosso ser de forma completa. O Espírito de Deus age em nós, preparando-nos para produzirmos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando aprendemos a administrar nossas emoções, vivemos melhor. Passamos a nos relacionar melhor com as pessoas. Nos tornamos mais úteis e, consequentemente, mais tranquilos e felizes. Na convivência com todas as pessoas, seja na vida profissional, na convivência religiosa, no dia a dia da vida familiar, devemos buscar sempre a sobriedade no falar e no agir.
Você não precisa ser demitido ou deixar de ser contratado por uma empresa por falta de controle emocional. Não precisa ser desprezado no convívio da sua comunidade de fé por ser uma pessoa ranzinza e chata. Não precisa se rebelar contra a sua família por ser uma pessoa complicada. Você pode mudar. Você precisa mudar. Você deve mudar. Sim, você pode se render a Cristo e clamar a Ele para que transforme a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas reações. Quanto mais você se esvaziar de si mesmo e se encher da graça de Deus em Cristo, melhor você se tornará como ser humano, como crente, como profissional. Melhor você se tornará como membro de uma família. Então peça a Deus para realizar essa obra em você. Nós temos uma tendência de querer moldar os outros, mas muitas vezes nós é que precisamos ser transformados. Então peça a Deus para realizar essa obra em você. Diga a Ele no seu coração: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Meus irmãos, nós estamos aí no mês da família, um pouco diferente dos outros anos, porque estamos confinados. Espero que a sua família esteja aproveitando bem esse tempo aí de confinamento, né, para buscar crescimento espiritual. E nós temos proposto algumas atividades para serem desenvolvidas virtualmente. Uma delas é a oração diária por famílias da igreja. Então temos postado todos os dias nos grupos de WhatsApp uma lista com famílias da igreja para você orar. E é uma oportunidade para a gente identificar melhor as pessoas, né, que pertencem à nossa igreja, as famílias, né, que são da igreja. Temos sugerido, né, na medida do possível, que você faça contato com as pessoas pelas quais orou, né, para bater um papo
né, e informar que você esteve orando, né, e desejar as bênçãos do Senhor para essa pessoa e a sua família. Com certeza esse contato será muito salutar, né, e vai estreitar os nossos laços de comunhão. A outra tarefa é a recomendação de um filme a cada semana para ser assistido em família. Então espero que estejam aproveitando este tempo para reunir a família, né, e assistir ao filme. Geralmente são filmes, né, com lições preciosas para a nossa vida, lições de vida, e estamos sugerindo, né, que nos fins de semana, especialmente no sábado, né, vocês compartilhem nos grupos de WhatsApp as impressões sobre o filme, as lições que mais impactaram a você. Então façam isso, né? Eu tenho certeza que isso será gratificante para a família, trará crescimento espiritual para todos nós. Estamos caminhando para o encerramento da nossa escola dominical online e nós vamos orar neste momento. Eu convido você a fechar os seus olhos e elevar a Deus o seu pensamento em oração juntamente comigo. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos mais uma vez por este tempo precioso de reflexão. Agradecemos pela presença do Teu Espírito que está em nós e certamente está presente junto a cada pessoa que está acompanhando essa transmissão online. Nós agradecemos pelo que o Senhor tem feito por nós neste tempo difícil que estamos atravessando. Conforto da Tua Palavra, as Tuas santas promessas que nos alentam, nos encorajam e nos confortam. Nós agradecemos pela assistência espiritual que o Senhor tem dispensado a nós. E queremos neste momento orar em favor das famílias que estão acompanhando essa transmissão, as famílias que estão sendo representadas por aquele que está acompanhando, seja onde estiver. Pedimos a visitação do Senhor a essas famílias, para que o Senhor esteja suprindo em Cristo Jesus as suas necessidades, as necessidades de ordem material, também necessidades emocionais e necessidades espirituais. Que o Senhor esteja presente, suprindo todas elas. Queremos, em especial, colocar diante do Senhor a vida das pessoas que estão enfermas, pedindo a proteção do Senhor, pedindo que o Senhor preserve a cada uma delas e amenize o sofrimento, proporcione conforto espiritual a essas pessoas para que possam suportar esse tempo de aflição, pessoas que estão em casa, pessoas que estão hospitalizadas, que o Senhor visite a cada uma delas com a Tua graça. Pedimos também que o Senhor nos conforte neste tempo de tribulação que estamos atravessando. Pedimos, Senhor, abrevie esse tempo difícil para que voltemos a normalidade o mais depressa possível. Tem misericórdia do Brasil, dessas famílias que estão perdendo os seus entes para essa pandemia que tem ceifado tantas vidas. Derrama a Tua graça bendita sobre todos, para que possam suportar este tempo de aflição. Abençoa esta semana que está iniciando. Permita que seja um tempo de bênçãos para nós em todos os aspectos. Continua a nos proteger, a nos livrar do mal, do perigo, e aumenta a nossa fé, para que permaneçamos firmes, confiantes no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós oramos na mediação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção.
Irmãos e irmãs, ide em paz, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos entes queridos, sobre todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro, hoje, até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém. Refletir